Entrevista para o projeto Marcas da Memória. Entrevistada: Tereza Costa Rego. Entrevistadoras: Mariana Rodrigues, Suzane Batista, Juliana da Mata. Recife, 19 de dezembro de 2011. Bem, Tereza, primeira sessão. Bem, eu queria que você começasse a falar um pouquinho sobre sua infância, onde a senhora nasceu, quem eram seus pais. Eu vou tentar fazer, mas eu sou muito tímida e preciso de um empurrão. Então os primeiros momentos são muito difíceis até de articular. Então vocês vão ter que ter paciência. Quando me apresento, eu sempre digo, eu sou muito mais um bicho do que uma pessoa. Aliás, eu gosto mais de bicho do que de gente. Então, antes de qualquer coisa, eu me sinto um animal, assim. Eu curto muito esse meu lado meio selvagem. Embora eu tenha nascido numa família super tradicional, uma família rica, cheia de preconceito, tinha 5 irmãos, um padre. Então, era uma casa cheia de não é pecado, vai para o inferno, essas coisas da educação judaica cristã. A minha mãe rezava mês de maio em casa, então foi uma época, para mim, como criança, muito triste. Eu não gosto de me lembrar da minha infância. A minha infância era no mundo do não pode. Então eu fui uma menina que não ia para a praia porque não podia botar maiô, uma opção de cavilação, inclusive, que as pessoas da minha geração não tinham. Eu acho que eu fui uma exceção, mesmo nessa época eu fui mais reprimida do que a maioria das mulheres da minha geração. A senhora nasceu aqui em Recife? Eu sou pernambucana, sou filha do pai, chama José Costa Rego Júnior, era uma pessoa engraçada, assim, ele era da Academia de Letras, que está aqui, Academia Pernambucana de Letras. Minha mãe é Esther Barros Costa Rego, da família Rego Barros, do Conde da Boa Vista. Eu acho tudo isso uma besteira. Eu queria que o Conde da Boa Vista tivesse deixado uma casa para mim, do que o sobrenome. Mas eu fui educada naquela rigidez daquela família tradicional, aquela casa cheia de empregado, aquela coisa assim, meio escravocrata. Em que ano a senhora nasceu? 28 de abril de 1929, eu tenho 82 anos, não parece, mas eu tenho. 28 de abril de 29. 1929. Eu nasci com a guerra, né? Então eu acho que eu já sou brava por causa disso. Então a minha infância foi assim, colégio de freira, aquela programação muito rígida, aqueles almoços de Natal, de Ano Novo, tudo muito obrigado. Meus irmãos eram muito amigos meus. Eram, na verdade, o mundo para mim começava e acabava nos meus irmãos. A sensação que eu tinha é que tinha um muro em volta de mim, e esse muro me separava do mundo todo. Eu fui crescendo e sempre gostei de desenhar. No colégio eu fazia o meu trabalho e as meninas todas, depois faço o meu, eu ia fazendo, porque eu desenho bem. Aí eu queria muito ir para a Escola de Belas Artes. Foi uma luta para conseguir, mas enfim a minha mãe permitiu desde que eu não fosse à aula de modelo vivo. A aula de modelo vivo tinha a mulher que ficava nua e tal, e era pecado, era proibido. Foi o suficiente para eu fugir e ia sempre para essa aula. E parece de propósito, eu hoje desenho muito quadro de mulher nua. É uma forma de protesto. Eu às vezes acho que é uma forma de protesto, mas eu faço muito naturalmente. Então eu fui de colégio de freira, no colégio eu comecei a pintar com uma freira chamada Madame Leocadie. Aí pintava aquelas besteiras, florzinha, coração, aquelas coisas de colégio de freira. Qual era o nome do colégio? Colégio São José, na Doroteia. Aí depois eu fui do Veracruz, também de freira. Aí eu queria muito ir para a Escola de Belas Artes. Então a Escola de Belas Artes para mim foi a primeira janela que se abriu na minha vida. Aí eu conheci uma porção de gente lá, principalmente Reinaldo Fonseca, Luiz Magalhães, uma época de gente que hoje é estrelas. E a gente conviveu com muito carinho ali, os alunos, principalmente eu, Reinaldo, Luiz Magalhães. E nessa época a Escola de Belas Artes já começava a ter uma abertura. Lula Cardoso Aires e Vicente Rego Monteiro foram 2 professores da escola que me influenciavam muito. Então eu assisti a aula de modelo vivos, paisagem, natureza morta, história da pintura, história da arte, menos modelo vivo. Modelo vivo não podia, era pecado, ia para o inferno. A senhora entrou mais ou menos em que ano na escola? Eu tinha 15 anos. Aí você faz a conta. Aí quando eu estudei na Escola de Belas Artes, e como era para mim um alumbramento para a aula, para mim era a coisa melhor do mundo.
que aí tinha, era tudo misto, que eu conheci muitos amigos. A Escola Belas Artes era ali na Rua Benfica, o rio passava atrás. Então eu tenho recordações muito boas do início da minha juventude na Escola Belas Artes. Eu namorei muito cedo porque eu queria sair de casa. Para mim sair de casa era a liberdade, né? Então eu casei muito jovem, tive 2 filhas, que eu amo e adoro, que são as minhas maiores amigas. Mas meu casamento não deu muito certo, porque eu que ansiava tanto pela liberdade, pela uma abertura, até, para o amor físico. Meu casamento não foi uma coisa positiva, não deu certo. Mas eu acho que eu tenho o maior respeito pelo meu ex-marido, pai das minhas filhas, só que não deu certo. Aí eu me apaixonei por um militante do Partido Comunista, que foi uma das pessoas mais importantes do Partido Comunista, que era Diógenes Arruda, que é um daqueles velhos militantes que quebraram o PCB. Na época de Khrushchev, criaram o PCdoB. Quer dizer, eu já frequentei o PCdoB, que já era uma dissidência do PCB. Não sei se vocês sabem essas particularidades dessas divisões. Então, a minha lembra? Deixa eu falar uma coisa que senão eu me esqueço. A minha participação política, antes do meu companheiro Arruda, eu tinha a coisa, meus irmãos eram daquela geração 65, 45, a geração de Demócrito, que foi uma geração muito contra a ditadura Vargas. Então, desde muito cedo, eu via meus irmãos falarem sobre a luta contra a ditadura, as torturas, né, de Vargas. Então, eu cresci assim, não era uma família, apesar de ser uma família muito aristocrata, meus irmãos já botaram o pé na rua e toda essa geração de 64, eu era muito pequena, de 45, mas eu me lembro. Então eu tenho, assim, antes mesmo de eu tomar uma postura assim, de me separar e tal, eu tive uma experiência assim, era uma família liberal, vamos dizer assim. Eu sempre tive uma tendência para me dar muito bem com a baixa renda. É uma coisa que é da minha natureza, eu me dou muito bem com a baixa renda. Então, eu achava todas aquelas coisas da casa do meu pai muito estranha, aquela criadagem, aquela coisa assim, muito aristocrata. Eu fui sempre uma pessoa meio revoltada. Eu fui uma criança muito triste e muito só. E aí eu me casei um pouco na tentativa de abrir uma janela, mas a janela foi aberta pela Escola Belas Artes. Então, meu casamento, como todo casamento de uma menina daquela época, foi me cheio de coisa, vestido de noiva, camisola do dia, calda de 10 metros, essas besteiras todas. Mas não deu certo. Então, em 1962, mais ou menos, eu comecei a ter uma relação mais forte com a esquerda através do meu companheiro, através da irmã de Arraes, Violeta, que era muito amiga minha. Quer dizer, quando houve 64, eu já estava completamente politizada. Nessa época, assim, quais são os livros que a senhora teve contato? Livros, sim, livros. Tudo da minha geração, todo, Dostoiévski, a parte da poesia toda. Eu tenho muita influência por Schmidt, Augusto Friedrich Schmidt. Todos esses poetas dessa geração eu curtia muito. Meus irmãos eram pessoas muito intelectualizadas. A casa do meu pai, como ele era da Academia de Letras, tinha uma biblioteca muito grande. A gente sempre anda com uma pacote de livro atrás. Aqui em casa eu tenho 4 estantes. Uma embaixo, que é a biblioteca de Arruda, que é a biblioteca política. Tem essa daqui, que é poesia, aquela dali é história, e as minhas coisas de pintura estão lá em cima. Então, a biblioteca da partida. A minha filha tem uma biblioteca de mais de 5.000 livros. Então a gente sempre teve um contato muito grande com a literatura e com esse mundo literário por causa dos meus irmãos. Embora eu ia assim, por exemplo, se eu ia para algum lugar, eu ia acompanhada de meu irmão e não saía só, essa besteira toda. Aí quando foi em 62 eu conheci a Arruda, mas ainda assim como amigo, né? E ele começou a me dar livro para eu ler, o Manifesto, alguns livros de política. E eu fui começando a me achar que o que eu pensava tinha um fundamento, eu fui me situando dentro do mundo, né?
Eu acho que eu devo muito a Diógenes, eu devo muito a minha estada na Escola de Belas Artes. Que outras experiências a senhora lembra assim, da Escola de Belas Artes? Existia movimento estudantil? Existia esse movimento estudantil muito sério de estudantes em 45, na época da ditadura, até quando foi libertada a ditadura. Eu tenho um fato que às vezes eu me lembro com muito carinho, que eu tenho assim uma lembrança engraçada. Eu nunca tinha ouvido falar na Marseillaise. Na Marseillaise, o hino francês. A Marseillaise, sim, é o hino francês. Aí quando eu era pequena, eu fingia que eu estava dormindo. Eu conto isso no livro, para ouvir as histórias dos meus irmãos. Aí eles conversavam entre si com os amigos, eu era muito pequena, aí eu ficava deitada, guitarra no colo de um e de outro, aí a minha mãe, quando essa menina para mim, não deixa a bichinha aqui, mas mentira, eu não estava dormindo. Eu aprendi a mentir e a ser de uma certa forma meio hipócrita, porque eu era obrigada a ser. Eu fingia que eu estava dormindo para ouvir as histórias. Aí eles contavam as histórias dos puteiros, eu sei todas as histórias de puta, os nomes, os lugares, a bacia que se lavava, todas essas histórias eu sei. Então ficava na minha cabeça aquela coisa, sabe? Eu me lembro, você falou que quando tocou a Marseillaise, meus irmãos chegaram lá contando. E foram para uma festa quando a França foi libertada, Paris foi libertada, que foi no Chantecler, num bordel. Aí enquanto as pessoas que estavam lá, eram os poetas e intelectuais, todos se reuniram no Chantecler para uma festa em homenagem à libertação de Paris, isso em 45, eu acho. E quer dizer, eu aprendi a história do final da guerra, a história da guerra, da libertação, e falar sobre a Marseillaise. Tocou a Marseillaise. Eu fiquei com aquele hino na cabeça, depois de muito tempo que eu vim saber que a Marseillaise era o hino nacional da França. Quer dizer, muita coisa eu aprendi assim nessa evolução entre mim e meus irmãos. O mundo chegava para mim através dele, porque a porta do meu quarto era fechada. Entende? Mas depois que eu comecei a pintar, minha primeira exposição, eu era casada com o Diógenes, com o pai das meninas, fui na livraria Editora Nacional, na Rua da Imperatriz, 1961, muito para trás, né? Mas eu cursei, fiz alguns concursos de salão, e eu ganhei 3 prêmios de salão. Eu tinha, sei lá, 17, 18 anos. Então, quando eu me casei com o Diógenes, eu já estava mais ou menos andada no caminho da pintura. E também bastante iniciada também para ser um terreno fértil para plantar alguma coisa política, que eu não tinha muita noção que era aquela revolta dos estudantes. No dia que Demócrito morreu, eu estava na praça, eu era pequena, mas eu estava na praça, e meu irmão estava junto, eu não sabia quem foi que tinha morrido, que ficou aquela agonia, quem foi que caiu, o tiro parece que era para Gilberto Freire. Então todas essas histórias eu participei, né? Agora, quando eu resolvi me divorciar, foi um horror, porque a minha família também eu não posso nem achar que era possível que eles se entendessem. Em 1964, plena guerra, Revolução de 64, para casar com um comunista caçado e procurado pela polícia. Então era muito para eles entenderem, né? No dia que eu saí de casa, eu tinha 11 empregados. 11 empregados. E eu virei as costas para casa como se fosse uma estátua de sal, aquela história de Sara. Eu não podia virar para as costas, porque eu tenho muita coisa da igreja que fica em mim, de vez em quando cai uma ficha, né? Uma coisa que é aquela coisa de judaica cristã, que eu falo a repressão judaica cristã. Eu digo, eu saí de casa correndo para não olhar para trás, senão eu virava uma estátua de sal, como a história da Bíblia. E aí eu fui para São Paulo, fiquei um pouco em São Paulo, criei novas raízes lá, fiz universidade em São Paulo, eu sou formada pela USP, História. Aí chegou 68, eu acho. Você pode voltar um pouquinho? Deixa eu me lembrar de alguma coisa. Tá, pergunta. Em 62,
A senhora você já conhecia Miguel Arraes quando ele foi Não, eleito eu conheço governador? Miguel Arraes desde pequena. Conhece? Essa Não. menina que eu digo que era muito política. Como era a relação com essa? Ele era um pouco meu pai. Eu queria muito bem a ele. Eu não chamava doutor Arraes, eu chamo doutor Arraes agora porque parece que eu quero ter intimidade. Eu era pequena, mas todo mundo chamava Miguel, eu chamava Miguel também. E ele gostava muito de mim. E tem uma coisa engraçada que eu fui um charuto. É uma doidíssima, mas eu fui um escondido. Aí ele pergunta, Tereza, tu quer charuto? Eu faço vergonha na frente de todo mundo. Não, eu dou por debaixo da mesa. Aí ele botava o cigarro assim no bar, qualquer coisa. Eu tinha um carinho enorme por ele. Ele foi muito importante para a minha formação. Ele é da mesma idade do meu companheiro. Eles eram muito amigos. E então Arraes é um ponto de referência político para mim muito forte. Doutor Arraes e agora chamo doutor Arraes e Diógenes. Mas doutor Arraes foi um pouco assim, a minha primeira exposição. Eu tenho no meu livro tem um retrato meu com ele. Tem depois outros ele me abraçando. Eu era das poucas pessoas que ele era muito chato quando queria, muito antipático. Quando ele queria ser chato, ele era um porre. Mas ele era muito carinhoso comigo. Eu me lembro da minha última exposição, ele já tinha saído do governo, no intervalo, né? De um governo para o outro. 7 luas de sangue. Eram 7 quadros sobre a história do Brasil. Aí ele já não estava mais governador. Então ele foi, eu acho que era Marco Maciel. Aí ele foi no museu e mandou um recado para mim. Que eu fosse lá, que ele precisava falar comigo. Eu fiquei com medo de dano, assim, vou levar um caramba, porque um dos quadros mais importantes tem a queda de Arraes, né? Tem o carro que foi buscar ele, tem o Palácio do Governo. E ele disse, Danúcio, vou levar um caramba. Aí eu cheguei lá e disse, sente aí. Ele disse, Danúcio, o que foi que eu fiz de errado? Vai logo dizendo, eu já estou com medo. Ele disse, não, eu fui lá, fui muito mal recebido, porque eu já não era mais governador. Mas eu vi um quadro por um quadro, de todos eles, e queria lhe dizer uma coisa. Eu disse, o que é? Eu fiquei orgulhoso de você, porque você teve a coragem que nós, os políticos, não estamos tendo. Os políticos estão comendo a pátria. Tem um dos quadros que é a Pátria Nua, é uma mesa que é uma mulher nua para a minha pátria, e os políticos estão comendo o banquete. Eu chamo esse quadro A Ceia Larga Brasileira, ou sempre tem um negócio de igreja, A Ceia Larga Brasileira ou a Pátria Nua. Eu fiquei super babada com isso. Agora vamos tomar sopa. Aí tem um stand de tomar sopa. Eu conheço ele antes de Madalena, na primeira mulher, Célia. A primeira mulher dele, eu conheço, eu frequentava a casa dele na época da primeira mulher. Então eu tenho uma relação com ele muito grande. Tanto que Eduardo, para mim, o governador, a minha importância por conhecer Eduardo na barriga de Ana, que é filha de Arraes. Tem uma história que Dona Madalena contou, que ela não pôde participar da campanha dele, porque diziam que ela era uma enviada da Sorbonne para manter ele no caminho dos comunistas. A senhora conhece essa história? Nesse período, eu me lembro bem de essa irmã de Arraes foi quem fez o namoro de Madalena com ele. Eu me lembro no Rio, muitas vezes, conversando com Madalena ainda na universidade. Era na PUC, eu acho que era o nome da PUC. Era a PUC, eu acho. Eu não me lembro disso não, mas deve ter havido. Se ela contou, deve ter havido. Mas doutor Arraes nunca foi comunista. Ele lia muito, era um homem muito estudioso, mas ele não era marxista, não, de jeito nenhum. Inclusive os dois eram gaúchos. Diógenes e ele, quando chegava na hora do pega a capar, os dois tinham posições diferentes. Ele nunca foi comunista não. O povo aqui ficou com essa impressão, porque no governo dele ele botou muita gente do Partido Comunista. Inclusive Diógenes trabalhou com ele. Então o pessoal achava, tinha uns 10 que trabalhavam com Arraes que eram comunistas. Mas ele escolhia assim pessoas liberais, ele escolhia pela competência. Se era comunista ou não, não importa. Mas ele tinha uma relação muito boa com os comunistas, mas nunca foi comunista. Ele foi uma coisa muito importante na minha vida. Tanto que eu trabalho aqui no Museu do Mamulengo e tenho um retrato dele na minha mesa. Em vez de ter o retrato do meu pai, eu tenho um retrato dele. É uma relação que eu amo ele. Quando ele morreu, eu estava lá no hospital, aí uma das filhas dele,
casada com o irmão de Alceu, Nina. Ela desceu e disse, Tereza, você quer ver papai? Eu disse, quero. Aí ela me pegou pela mão, eu fui, estava no quarto ainda, toda arrumadinha no quarto, mas não estava no caixão não. Aí eu cheguei, beijei, agradei a mão, Ana estava junto. Eu fui embora, não quis mais o pai internou, eu voltei arrasada. Mas eu vi ele morto na cama, lá no hospital. Eu não gosto daquele hospital. Toda vez que eu vou naquele hospital, me lembro disso. Eu queria um bem a ele, não era porque ele era político. Era uma coisa assim, sabe? Eu cresci com aquele padrinho que sempre foi muito bom comigo. E aconteceu, por exemplo, agora, como tem esses quadros onde a presença dele é muito forte, nesses 7 luas de sangue, Eduardo comprou a coleção todinha e botou no mato no museu daqui. Em 7 quadros, é uma coleção de quadros enormes. Não tem onde botar, tá aí. Não, no mato. Eduardo comprou, engraçado, uma geração depois o neto comprou. E eu tenho uma relação muito boa com o Eduardo. Agora mesmo eu recebi o maior prêmio que o artista brasileiro pode receber do governo. É o prêmio Mérito Cultural. Aí foi no Santa Isabel. E Dilma vinha para entregar, mas com essa história da SLUP, o governo estava uma confusão muito grande. Ela mandou pedir desculpa e quem foi entregar os prêmios era a ministra. Aí quando chegou na minha vez, o prefeito gosta muito de mim. Aí ele veio me entregar, aí Eduardo olhou para mim e fez assim. Aí o prefeito me entregou, aí ele veio pelo outro lado, aí ele levantou minha mão assim, do povo, eu fiquei Ele tem uma relação comigo muito carinhosa. Onde ele se encontra comigo, me abraça, eu chamo meu filho, é uma relação de família. Que ficou muito por causa do avô. E como foi que a senhora conheceu Diógenes? Diógenes? A senhora lembra assim? Eu conheci Diógenes como uma pessoa qualquer, na casa de uma amiga minha, da irmã dele. E ele disse que marcou carreira no dia que me conheceu, porque se eu fui casar com essa mulher. Eu era casada, tudo normal. Era um homem que, não sendo bonito, era lindo. E era um homem muito sedutor. Muito sedutor. Sabe aquela pessoa que diz a coisa que você quer ouvir na hora certa? Aí eu era muito triste, muito só. E comecei a ter amizade com ele. Eu saía com ele para a exposição e tal. E as coisas foram evoluindo até a danação final. E aí, na época do golpe, na hora do golpe, ele ficou no Mosteiro de São Bento. Eu tinha um irmão que era no Mosteiro de São Bento. Ele tinha? Ele. Que é o padre? É Dom Mariano. Eu botei ele no Mosteiro de São Bento. Eu cheguei com ele, aí Dom Abatendo, o que é isso? Eu digo, eu trouxe um pacote para você. Agora não me diga que não, porque eu vou deixar aqui e vamos embora. Aí eu deixei ele lá no mosteiro e os padres guardaram ele acho que 2 meses. Depois estava ficando perigoso porque estava vendo batido em todo canto. Por que você está pensando tanto aí? Aí mandaram ele para São Paulo, Rio. Ele ficou lá uma porção de tempo e depois eu encontrei com ele em 65 já. Aí eu fiquei aqui, me divorciei e fui embora para lá. Sem lenço e sem documento. Deserdada, meus irmãos me deserdaram de minha mãe. Quando minha mãe morreu, meu irmão mais velho disse, você não pega da casa de mamãe nem um pouco. E hoje você vai dormir. Eu morava em São Paulo, né? Quando minha mãe adoeceu, eles fretaram um avião para trazer, porque ela queria morrer em Recife. Aí meus irmãos fretaram um avião. Tinha lugar para todos os irmãos, menos para mim. Aí eu vim atrás, pelas asas da Pané, e no dia do enterro eu fiquei, mas as pessoas faziam assim, né? Quando chegava os meninos voltavam. Essas coisas são engraçadas da gente lembrar, mas na hora dói muito, sabe? É muito estranho que as pessoas que fizeram isso comigo hoje me paparicam tanto. Tem quadro meu, vem aqui me chalerar, mas eu olho assim e me lembro da história, sabe? De uma certa forma, eu saí do Recife assim, com um pontapé na bunda, como se diz. Quando eu voltei do exílio, eu vim para Olinda, porque eu acho que o Recife foi muito doloroso para mim. Olinda é meu útero, meu passaporte é de Olinda. Eu vivo aqui muito em paz comigo mesmo. Assim, como era, assim, voltando um pouquinho, as campanhas eleitorais As campanhas, eu participei da campanha de Jarbas, já participei da campanha de Arraio, das duas.
A senhora participou da primeira de Arraiz? Participei do MCP, eu fui do MCP. É? Popular. E Hermínio Boca, foi do MCP, Leda Alves foi do MCP. Foi um Paulo momento muito Rosas mais também. ligado para a área de teatro e música. A parte de artes plásticas a gente fazia exposições. Eu participei de uma exposição, que eu me lembro, uma exposição na beira do rio, tinha uma galeria na beira do rio, ali no Capibari, defendendo da Caixa Econômica. Foi um período muito rico, essa primeira, que a gente acreditava que ia haver mudanças, havia uma esperança muito grande de mudanças. Falcão era o sobrenome dele. Falcão. A Luiz Falcão, ele está por aqui, veio passar o Natal, que de vez em quando ele escreve no Jornal do Comércio. É uma pessoa maravilhosa. Ele entrevistei em São Paulo. Tem mais coisas que não sabia. Bom, aí eu fui para São Paulo. Vocês querem mais coisa para trás? A gente queria um pouquinho mais assim. Essa atmosfera do golpe, assim, a senhora lembra mais ou menos onde é que a senhora estava? Dia 30 de abril, Estava em casa. aliás, 31 de março ou 1º de abril. Estava em casa e já era bastante politizada. Diorne já era uma pessoa muito presente na minha vida. Eu já tinha, de uma certa forma, eu estava sentindo que a minha vida de casada tinha terminado. E eu já estava completamente envolvida, a gente já estava percebendo a coisa quando chegou o negócio de Jânio, aquela coisa dos marinheiros, aquela marcha contra a liberdade, não sei o quê, das mulheres em São Paulo. Quer dizer, eu participei de tudo isso assim, intelectualmente, porque Diorne era meu ouvido 24 horas por dia. Né? Quando o Dr. Arraes foi preso, um dos meus quadros tem a prisão dele no palácio. Eu ia muito lá porque eu ia por causa dele, né, no palácio. Foi horrível, muito horrível. Eu estava em casa. Meu marido não é um pai das meninas, não é um reacionário. É um juiz de direito, uma pessoa toda certinha, é um importante, foi presidente do Tribunal do Trabalho, mas não é um reacionário. A gente assistiu, ele e as meninas, as duas meninas já muito encantadas com o Diorne, principalmente a mais velha, que hoje é jornalista. E quando houve o golpe, foi horrível, a gente ficou arrasado, não sabia onde Diorne estava. Depois de muito tempo, ele ligou para mim e estava numa casa no Janga. O Janga nessa época só tinha mato, eu ia visitar ele, passava assim no mato. Eu lembro assim, que era muito, depois que passava ali o quartel para lá, era muito, era a casa de Gaioso, uma coisa assim, que era um amigo dele que tinha uma casa lá no Janga. E ele ficou lá no Janga, depois eu botei ele no mosteiro e ele foi embora. Essa época de Arraes, do primeiro governo, foi uma época de muita expectativa, de muita esperança, de muito companheirismo. Mas eu era casada e meu marido era uma pessoa muito rígida. Eu não saía quase. Eu era uma prisioneira de uma certa forma. Eu era muito formal. E eu participava assim das exposições, uma vez ou outra, mas eu não participava da luta da rua. Por exemplo, Leda participou muito mais que eu. Leda, eu gosto muito dela, nós somos da mesma geração, né? A minha paixão por Diorne e a paixão de Leda por Hermínio. Então a gente se identifica inclusive com isso. Mas Leda participou muito mais do que eu. Muitas outras pessoas participaram mais. Mulher, eu acho muito poucas. Mas eu vivi cada momento desse. Quando teve a primeira, começou a piorar a ditadura, quando teve o A5, foi horrível. Essas coisas todas, você fica marcada de fé e brasa. Eu era muito jovem, também faz 40 anos, né? Foi 54 agora, quantos anos faz? Vai fazer 50 anos daqui a pouco. Pois é, então é muito tempo, já a minha memória está embaralhando. Mas foi um período muito rico e a gente tinha consciência de que, porque havia muita exposição, muita conferência, o negócio do teatro, do TPM, que era na Ponta Boa Vista, as pessoas se reuniam e tinha uns bares que a pessoa ia, mas eu nessa época não frequentava nada dessas coisas. Eu era bem a senhora do desembargador. Diga mais.
Aí quando foi em 65, você resolveu ir ao Rio de Janeiro? Como é que Não, foi eu sua fui ida? em 45, em 65. Eu fui embora em 65. Sozinha, as filhas ficaram? E tomaram tudo de mim. Meus irmãos contrataram os melhores advogados daqui. Eu fui expulsa de uma certa forma da minha família do Recife, de tudo. Como eu digo a você, eu fechei os olhos e saí correndo, feita a mulher de Ló, para não olhar para trás. Porque foi uma barra muito pesada. Aí ele estava me esperando lá em São Paulo. Aí a gente viveu em São Paulo há algum tempo. Ele trabalhava no escritório de arquitetura, no escritório de planejamento. A gente fez vários planejamentos de várias cidades de São Paulo. Eu trabalhava na área de paisagismo. Aí eu fiz faculdade lá em São Paulo, nessa época. Quando ele foi preso, né, em 60, não, ele foi preso em 79. É uma perguntinha, Não, vocês moravam... 79 não. Peraí, eu tenho enganado. 64. 68. Ele foi preso em 68, 69. Ele foi na época de Médici, que foi a época pior, quando morreu Marighella. Aí a ditadura enlouqueceu. O Jorge foi torturadíssimo. Ele foi preso em 69. Uma pergunta, como é que onde a senhora morava, como era a relação, porque ele era clandestino nessa época? Ele era, não, nessa época mais mesmo. Não, assim, em 65, quando vocês chegaram em São Paulo, ele era clandestino A já? gente trabalhava, por exemplo, eu frequentava a faculdade, mas quando eu assinei formalmente a faculdade, eu botei meu nome normal, mas eu era Joana. Então as pessoas que me conheciam como Joana. Tanto que quando Diorne foi preso, eu passei quase um ano sem ir no presídio, mas depois eu já estava muito angustiada, muito só. Eu dava aula no cursinho, aula de história. Foi o pior período da minha vida. Eu teve um dia que eu cheguei lá na direção do partido e disse, olha, sabe uma coisa, ou eu vou para visitar Diorne na prisão, ou eu vou me embora. Aí resolveu, mas Joana, ele não vai sair. Eu digo, eu sei, justamente porque eu sei que ele não vai sair, ou eu assumo a minha vida, ou eu não assumo. Uma coisa doida, né? Eu ficava, quando tinha auditoria de julgamento, você não pode imaginar o que é você estar numa auditoria, se ninguém sabia quem eu era em São Paulo, aí ele chegava algemado, aí tinha o primeiro julgamento, o segundo julgamento. Eu assisti todos os julgamentos, até o último que mandaram soltar, né? E eu dava sentença, você se levantava. Foi muito difícil a minha vida. Mas foi muito gratificante. Eu não me arrependo de nada. Eu acho que eu fui uma mulher muito amada e eu acho que a coisa mais importante da vida é você ter uma posição política, você acredita em alguma coisa e ter um amor físico. Que meu amor por Deus era uma coisa muito forte mesmo. E assim, que alimentou minha vida até hoje. Como era a sua participação no partido? Eu fazia a parte da universidade, ninguém sabia quem eu era. Eu era muito simpática, eu era mais velha do que as outras pessoas da minha geração, mas eu fazia a ligação entre os velhos e os jovens. Como eu estava no meio do caminho, aí eu era bem bonitinha, aí chegava na universidade, todo mundo paparicava muito, então eu fazia a ligação do PCdoB dentro da universidade e levava as coisas para os velhos, porque na verdade eu fui uma pessoa que amadureci no carbureto. Porque eu era muito jovem para partir para viver com um cara como Arruda, que era assim, uma pessoa do partido e que tinha uma cultura marxista altíssima. Então eu convivi o tempo todo, meus companheiros do pessoal do Biro Político. Então eu tive uma militância assim de ferro, né? E eu vivi coisas que de uma certa forma eu era muito verde para viver. Eu viajei muito, eu fui para muitos lugares, mesmo antes de ser exilada, a gente viajou muito. 68 foi um ano muito importante, né? Eu vi 68 em São Paulo, eu vi 68 em Paris, eu vi 68 na China. Então, são coisas que você não... Eu vi a Revolução Cultural na China, eu vivi muita coisa, eu vivi momentos históricos, sabe? E isso é uma coisa que amadurece muita pessoa. Ao mesmo tempo eu tinha a humildade de saber que eu era uma enxerida, que eu estava naquele espaço, mas não era da minha geração. Eu era muito mais moça do que eu. Mas
A senhora lembra assim, o que a senhora sentia naquele momento? Assim? O que era aquele. Hoje, olhando para aquele Hoje momento, a senhora lembra o que a senhora sentia? O sentimento mesmo assim. O que eu sentia um certo orgulho de estar vivendo aquele momento, né? Porque eu vivi momentos históricos. Eu vi a queda de Arraes, né? Na praça, praticamente. A senhora estava na praça? Por exemplo, eu conheci, ontem eu vi uma matéria linda sobre os índios e tinha uma fala de Darcy Ribeiro. Eu passei uma semana na casa de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro foi a pessoa mais inteligente que eu já vi na minha vida. E era uma coisa, o olho dele era uma coisa. Então eu conheci muitas pessoas em Pucutus. Eu conheci o presidente da Albânia, eu conheci Fidel, eu conheci os maiores militantes do PC chinês, eu conheci a mulher de Mao, por aí vai. Então eu vivi muita coisa importante para uma pessoa tão verde, entende? Mas graças a Deus é uma coisa que me comove muito, é que eu achava assim que as coisas que eu recebia é porque eu era mulher de Arruda. Mas não é, porque ele morreu já faz muito tempo e eu sou uma pessoa muito querida do partido. Todo lugar que eu chego é uma festa. E eu continuo no partido, militante, tudo. E como é que foi do assim? Do partido do Comitê Regional. A senhora chegou a ser inscrita mesmo no Eu partido? sou do partido na minha bolsa, daqui a pouco eu posso mandar buscar um cartãozinho de militante. Como é que foi assim o ano de 68? Que a senhora disse? 68 foi um ano muito rico. Diógenes foi preso em 69. Em 68 eu estava em São Paulo, trabalhava no escritório de planejamento. Foi um ano muito rico, eu ia para toda ali. Diógenes ficava enlouquecido, porque eu fiquei encantada com aquela coisa da liberdade, né? Aí eu ia para todas as manifestações que tinham da USP, às vezes dava uma quebradeira danada, ele ficava enlouquecido até a hora que eu chegasse, porque, Lucas, se você for presa, eu vou ser presa com outra pessoa qualquer. Então eu ia para todas essas manifestações de 68. Agora, já depois de tanto tempo, a minha memória está apagando assim, alguns fatos. Mas eu lembro bem da emoção e de um certo orgulho, até de um certo mistério, porque as pessoas não sabiam quem eu era, né? Eu estava na universidade, eu ia aquele pessoal todo, eu convivi com Disseu, com Travassos. Esse pessoal todo foi da minha. Eu fui amiga eu conheci Dilma na universidade, em 68. Ela foi presa no mesmo presídio de Diógenes. Eu acho que foi no presídio no Carandiru, não foi no presídio Tiradentes. A senhora disse que foi para Paris em 68, como é que foi lá? Eu conheci. Uma lembrança? Eu tenho lembrança a mesma aquela evolução que está havendo agora na Street em Paris, em Nova York. A França, todo dia tem manifestação, né, de vários partidos. Eu vivi muito tempo em Lisboa, porque quando a gente foi para Paris e exilado, Diógenes falava muito mal qualquer língua, como todo nordestino fala muito mal. Então eu falo pior ainda, mas eu sou enxerida. Eu fazia a tradução nessas conferências mais importantes entre o partido estrangeiro, por exemplo, as discussões do partido chinês com o partido daqui, eu fazia todas as traduções. Quer dizer, do espanhol, né? Foi rica a minha vida. Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado em Paris, na Escola de Altos Estudos da Sorbonne. Até hoje eu não sei como foi que eu passei, me pergunto porque eu não sei. Eu fiz até, o partido queria que eu fizesse uma tese sobre a formação do proletariado no Brasil. Uma classe em si, uma classe para si. E eu fiz a minha tese dessa grossura. O pessoal do partido que traduziu. Mas Diógenes dirigiu, na verdade. Quem dirigia não era o meu professor, era Diógenes. Era o professor Pierre Vilar, que era um velhinho encantador. Aí quando eu passo hoje, que eu vou sempre a Paris, que eu passo na Sorbonne, meu Deus, eu ia naquela janelinha, eu nem acredito que é verdade. E falando francês, tinha um amigo que era basco, eu ia muito pouco à universidade, eu ia mais falar com o professor Pierre Vilar. E aí, como é que foi? Eu passei com a maior nota que se pode ter da Sorbonne. A tese é muito boa. O partido tomou conta, eu não sei mesmo, eu dei a tese em francês. Eu peguei o Borrão. Diga. Como é que foi o momento do exílio? O exílio é uma coisa terrível. Só quem sabe o que é o exílio é quem foi exilado. Você tem uma passagem de ida e não tem a de volta. Então aí você não volta nunca. Né? Quando você tem filhos, é pior ainda. O exílio para nós foi assim, Diógenes foi preso,
passou um de tempo na prisão, foi torturadíssimo, teve vários julgamentos. No último, ninguém acreditava que ele saísse, mas saiu. E eu me lembro tanto desse dia. A gente foi para o julgamento e a Amazônia dizia para mim, não tenha ilusão, eu não vou lhe enganar, ele não vai sair. Está certo, mas eu queria passar por Amazonas, João Amazonas? Ah, sim. Amazonas do PC, né? Do PCdoB, que ele gostava muito de mim também, que era também uma pessoa muito rígida. Não era uma pessoa de beijar as pessoas, e eles beijavam. Ele ficou na minha casa muito tempo, eu tomava conta dele. Quando eu estava em Paris, ele teve um problema de câncer, eu levava ele para o hospital e trazia. Então ele tem um carinho por mim muito grande. O pessoal do partido em geral tem muito carinho. Esse menino que está aqui na prefeitura, Renildo, é louco por mim. Eu tenho uma gratidão assim, da forma como o pessoal me trata. É uma coisa muito. Tá certo, tem a figura de Dione que fica sem pairando em cima, mas eu acho que eles gostam de mim mesmo. Aí o que é que você perguntou? O negócio de 68, né? Sim. Foi uma coisa. 68 me marcou mais na China, quando eu estava em plena revolução cultural, né? Aqueles chineses gritando o livro de Mao Tse-tung na rua. Eu vivi muita coisa. Só teve contato com a mulher de Malfa na época? Como é que foi isso? Assim, é muito antipática, momento. ela era muito antipática. Você tem uma relação com tradução, a conversa era o camarada Joana está perguntando a camarada. Esqueci o nome. Não sei o que. Aí a camarada fulana está perguntando a camarada Joana. Era um negócio muito formal. A última vez que eu fui na China, o partido rompeu relações comigo, porque eles apoiaram a ditadura aqui, o governo daqui, aí o partido rompeu. Eu fui na China 3 vezes. Na primeira vez, em plena Revolução Cultural, e na segunda vez, tinha um negócio do Bando dos Quatro, não sei se vocês se lembram disso. E na última vez foi um rompimento, porque o partido achava que a China estava modernizando e um negócio muito capitalista, e que estava um governo brasileiro, que era um governo que era. Eu sei que a gente. Que ano foi isso, senhora? A última vez foi perto de eu vir embora. Eu vim embora em 79, deve ter sido 78, 77, quando o partido rompeu. É assim, quando você vai para a China numa missão do governo, é um ritual enlouquecedor. O jantar tem 25 pratos. E é aquele ritual assim, é uma paparicação. Você chega, todas as vezes que eu fui por acaso foi no inverno. É quando você chega no aeroporto, eles já trazem um casaco, já você tem. Que aquela roupa de Paris não serve nada, porque, por exemplo, a última vez que eu fui estava 29 graus negativos. Você não tem noção do frio de 29 negativos, o que é. Mas você me perguntou sobre o exílio, eu queria voltar a isso. O exílio é uma coisa muito difícil, porque você acha que você não volta nunca. A senhora viajou Eu viajei daqui, nós fugimos daqui, eu e Dionis, pela Argentina. Mas ele foi inocentado, né? Ele foi liberado. E aí como é que ficou a vida de vocês depois da saída dele da prisão? Não, é isso que eu estou dizendo, a gente saiu pela Argentina, pelo Iguaçu. Aí minha filha e um filho dele foi nos acompanhando. Então, Nádia, atende aqui, diz que eu não estou. Diga que eu não estou, pergunte quem é. Por favor. Aí você me perguntou que quando eu saí. Esse período da saída. A gente foi pela Argentina. Ele, minha filha e o filho dele. E assim, bem vestidíssima, para não desconfiarem, né? Era aquela família bem burguesa, um velho, uma senhora e 2 filhos. Então, para não chamar atenção, a gente andava assim de luva, assim, bem vestida, passava em qualquer. Eu tenho um trauma ainda hoje de passar na revista. Porque sempre você viaja com um documento falso, é uma coisa muito angustiante. Até que você passa aquele check-in e você chega perto do avião. Eu tenho ainda a minha filha, mamãe, você está com seus documentos, não vai acontecer nada. Sim, eu sei, mas eu tenho. Enquanto não passa o check-in, eu fico logo, olha, até logo, um beijo, eu vou entrar logo. Eu quero me ver livre de passar naqueles negócios que botam na gente. Então,
quando você tem uma vida clandestina, é muito difícil. Eu me lembro às vezes aqui a gente me sentava num bar, nos postos assim, qualquer hora podia chegar a polícia. É muito complicado, muito complicado. A senhora foi pra Argentina e quando? E eu, Mais ou menos. quando eu fui preso, o pessoal que era meu colega da faculdade não sabia quem era, né? Quando eu cheguei na prisão, foi uma brincadeira minha, jogar uma casca de banana em cima de mim, porque eles nunca imaginaram que aquela pessoa que era tão boazinha, mais velha, pernambucana, matuta, era a mulher de amigo. Aí quando eu cheguei na prisão, que eles estavam lá todos no pátio, orientando, o pessoal jogava casca de banana em cima de mim. Aí fui que descobriram que eu era do partido. É complicado isso. Minhas filhas não sabiam onde eu morava. Elas mandavam carta para uma pessoa que mandava para outra, para outra. Quando eu estava na China, eu recebi 2 cartas. Uma carta que tinha morrido um irmão meu, na outra carta fazia um mês tinha morrido outro irmão. Quando eu recebi a correspondência, era um mês depois. É uma complicação, você fica exílio mesmo, exilada do seu país, da sua família. Muito difícil. Então, assim, E como eu tinha um filho, era pior, né? Quando eu estava no Chile, me lembro no primeiro momento, uma pensão horrível, a minha filha foi me visitar com o meu neto, que hoje é o amor da minha vida, Daniel. Ele tinha um mês. Quando ela chegou com aquele menininho no braço, eu estava péssima, assim, sem saber falar espanhol, frio danado, uma pensão horrorosa. Quando ela chegou com aquele menininho para mim, era como se fosse eu aqui de novo, eu tenho por que lutar. E eu tenho uma relação com esse neto diferente da dos outros, por causa desse acontecimento. Vocês saíram da Argentina e foram pro Chile? A gente estava na Argentina, foi pro Chile porque o peronismo eles davam asilo territorial, não, político, mas não territorial. Aí você tinha que escolher outra embaixada da Argentina no Chile. Porque quando houve o golpe, Travassos, que era presidente da UNE, e outro companheiro, foram buscar. A gente morava num apartamento, isso é engraçado da minha vida. O apartamento que a gente morava no Chile, primeiro foi nessa pensão horrorosa. Depois a gente resolveu ir para o apartamento onde morava Vandré. Aí é estranho, né, a vida. Um dia ele tomou um porre e quebrou o vidro do apartamento de ônibus, botou ele para fora. Aí quando ele morreu, no enterro cantava aquela caminhando e cantando. Aí eu disse, botou para fora, mas estão cantando no enterro. Ele estava muito ruim, já estava bebendo muita droga, estava muito ruim já. Mas ele era do partido. Aí quando a gente foi pro Chile, eu primeiro fiquei nessa pensão, depois a gente foi para um apartamento. Esse apartamento era bem engraçado. Aí esse pessoal que nem era do PCdoB, era da LN. Aí eles chegaram lá em casa e disseram, vamos embora, vocês não podem ficar aqui não, porque o golpe está uma loucura, a rua já tem, o pessoal já está no Estado Nacional. Já morreu não sei quanta gente, eu com panela de fogo, no fogo, apaguei a panela e a gente saiu com a roupa de fogo. Toda a minha vida ficou no Chile. Retrato de família, a biblioteca de Diógenes ficou toda uma loucura. Saiu eu, Travasso, o outro amigo nosso que era tipo desceu. E a gente saiu. Da beira. Esse pessoal todo não ficou na embaixada. Aí eu vim embora pro Brasil e Diógenes foi-se embora para a França, que era exilado francês. E lá na França a gente tinha um apartamento bem engraçado. Vivemos lá bastante tempo, até a anistia. E eu fiz faculdade, tenho grandes amigos lá, aí já normal, né? Porque é país livre. E quando houve a anistia eu voltei. Aí quando chegou, ele veio na frente, ele veio na frente, viu os irmãos, e eu fiquei em Paris fazendo a mudança. E nós devíamos nos encontrar em São Paulo, onde eu ia morar. Né? E que a Amazonas ia chegar, eu vim com ele de avião, e ele já estava assim, meio estranho, assim, muito inquieto.
e me beijava muito. Eu achava um negocinho que ele não era muito de exibição, uma coisa estranha. Ele morreu no aeroporto, chegando em São Paulo, onde a gente deveria morar. Foi um negócio horrível, porque ele botou a bagagem dele para ele mesmo. Eu não tinha nada, porque a gente viajava com um mínimo de bagagem. Aí eu, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Aí o filho dele falsificou a assinatura e arranjou um despachante e assim eu desmanchei a bagagem, ele já muito. Eu deixei com o pessoal de partir da roupa toda e vim para Recife zerada. Ele ficou preso durante quanto tempo? Aproximadamente. Eu não sei exatamente. Assim, não. aproximadamente. Não Ele sei foi preso em exatamente, 69? não. Ele foi Preso em em 69. Deve ter uns 2 ou 3 anos. Eu acho. Aproximadamente. Mais ou menos. Eu não guardo data, não. Aham. Mas assim, a senhora, quando você estava fora da prisão, né? E não estava, né? Fazia movimento contra essas prisões, junto com. Tinha algum movimento Não, lá de porque fora? ele tinha muito medo que me descobrissem. Né? Tanto que eu não ia no presídio. Durante muito tempo eu não fui. Eu sabia que o julgamento ia ser hoje, eu ia para a rua, de frente do lugar da auditoria militar, na rua em São Paulo, e somente para ver. Ele chegava algemado, aí eu via e chorava tudo que eu tinha direito. Aí depois de 6 meses tinha outra, o julgamento. Foi muito complicado isso. Tudo isso foi muito difícil. Eu me emociono muito, eu estou com a mão, eu fico muito estressada de falar sobre essas coisas. Isso aqui, esse quadro é um pouco quando ele morreu. E eu me lembro que eu fiquei assim, eu não acreditava que ele tinha morrido, eu balançava ele assim. Tinha que morrer agora, tinha que fazer isso comigo. E eu só compreendi que ele estava morto mesmo quando eu beijei e a boca não respondia. Que coisa horrorosa. Aí esse quadro é um pouco isso. Esses quadradinhos aí são os bilhetinhos que ele escrevia para mim da prisão, quando eu não podia ir. Aí eu colei os bilhetes, doidíssimo, podia ter tirado um xerox, mas colei os documentos. Esse quadro mexe muito comigo ainda. E aí eu vim para cá, minha filha foi para lá para o enterro. Ele ficou na Assembleia Legislativa. Eu tive assim, uma participação muito grande na morte de Edione, porque de uma certa forma o pessoal do partido fez muito o que eu queria, né? Eles queriam comprar uma roupa para botar em Edione, eu disse, de jeito nenhum, não vou deixar não. Ele viveu a vida todinha com calça jeans, com roupa jeans, não usava gravata, andava com sandália de nordestino. Não dá para botar um matuto na hora da morte de terno e gravata, né? Aí ele não deu trabalho nem para mudar a roupa, porque morreu do jeito que estava. Qual era a participação dele assim no partido? O que ele fazia? Ele trabalhava com os estudantes, eu estou dizendo que fazia a ponte. Ele também trabalhava com os estudantes? Ele foi preso com um minhocos nas costas para uma reunião de estudantes. Mas as pessoas não faziam ligação comigo, sabe? Ele tinha muito cuidado de não me pegarem. Tanto que eu passei mais de um ano sem ir visitá-lo, porque ele não queria, que ele tinha medo que me pegasse as meninas, né? Porque elas já estavam comigo nessa época. Quando eu soube que ele estava preso, a minha filha mais velha foi me buscar na universidade, eu estava fazendo prova. Aí ela chegou e disse, mãe, tem uma notícia péssima. Falou com o cara que estava fiscalizando a prova. Edione morreu. E Edione foi preso. Eu disse, mas eu vou acabar a prova. Nessas coisas eu sou muito fria. Eu disse, eu vou acabar a prova, porque aí eu já vi o que ia acontecer comigo. Na minha cabeça já passou o filme. Mais do que nunca eu vou precisar desse título. Eu não vou. Na última prova da faculdade eu não vou parar. Mamãe, pelo amor de Deus, Edione foi preso. Você tem que ir para casa limpar a casa. Limpar a casa é tirar documento, né? Se a gente vai limpar a casa, você vai limpando. Eu vou terminar a prova. Eu terminei rápido a prova e fui para casa. A gente fez uma limpeza, começou a queimar, os banheiros, botava no banheiro, depois o banheiro se entupia, depois queimava, os vizinhos achavam que estava queimando, que agonia. Mas nunca me pegaram, nem as meninas, ele tinha muito cuidado comigo. Então, só quando saiu da prisão aqui. Então, assim, foi mais ou menos assim. A senhora estava aqui em Recife, para São Paulo,
De São Paulo foi para Paris, né? Não, eu fui daqui para São Paulo, de São Paulo para Argentina, da Argentina para o Chile, do Chile para Paris. Ah, isso. De Paris para vários lugares do mundo, mas aí a gente tinha um E depois? apartamento em Lisboa, lindo, na beira do Tejo, num bairro alto. A escada tem uns azulejos assim. Quando eu vou a Lisboa, sempre eu vou nesse lugar e fico olhando da janelinha, que eu ficava olhando os navios chegarem do Tejo. Assim, em Lisboa, você participou da Revolução dos Escravos lá? Teve uma... Participei e Bjorn formou um partido que se chamava Partido Revolucionário Português. Eu tenho muitas fotos desse partido. Eu participava, lá em Lisboa, participava muito. Na França menos, mas em Lisboa, Bjorn formou o partido. Ele tinha uma dificuldade muito grande de falar francês, então para ele participar da França era com tradução. Agora em Portugal ele foi muito querido lá, e eu também. A gente vivia mais em Portugal do que em Paris. Eu tinha sempre uma mala na porta, tudo pronto. É para ir, vai, sabe? Você se habitua a ir com a roupa do corpo. Para uma mulher que tinha aquela tradição que eu tinha quando eu era rica e triste, depois eu fiquei pobre e contente. Uma pergunta assim, na prisão dele, depois da prisão, teve alguma repercussão internacional, já que ele tinha muito contato, né, na França e tal? Teve o repercussão partido lá? recebeu muitas, como é que se chama, condolências, quando ele Sim, morreu, isso. o partido albanês, o francês, recebeu E na prisão, E quando ele foi preso também, teve essa repercussão? Teve, inclusive, o pessoal estava querendo que o advogado dele fosse Sartre. Teve, mas eu não me lembro mais Não, dessas né? coisas. Eu não dou muita bola para essas coisas de homenagem, não. Eu gosto mais do cotidiano. Não, mas assim, saiu jornal, teve essas Saiu. denúncias, sabe? Tipo de denúncia, assim. Não, porque era na ditadura, né? Não saía nada no jornal. Saiu, foi preso, lá. Mas nada de... Mas não, porque estava na ditadura. Não podia se fazer movimento nenhum. Mas e aí, como é que vocês começaram a sentir lá nesse período da abertura? Lá a gente não Vocês estavam na França, né? Eu não acreditava não. Maria Tereza contava essa história à minha filha, que é muito ligada a mim, o filho dele também, meu enteado. Eles traziam para nós as notícias, mas a gente não acreditava. Achava que aquela ditadura ia demorar mais 20 anos. Foi uma surpresa ter anistia, essa coisa toda, foi tudo não se esperava. Como é que vocês tinham contato com as meninas, assim? Como é que era o contato? Porque é complicado, né? Era assim, principalmente, o que eu vou dizer, tinha uns telefones dos estudantes quebravam. E a gente sabia, por exemplo, um lugar bem, por exemplo, aqui seria quase no Cabo, que o metrô de Paris funciona, né? Aí a gente ia para esses lugares, eu ia com uma amiga minha que hoje mora em Paris. E o marido dela foi morto, foi triturado, jogaram depois no caixão do corpo dele, dizendo que ele se suicidou. Como é que ele podia se suicidar se ele estava numa cela com grade? Coisas assim que a gente via. A gente ia para esses telefones quebrados, tinha uma forma de a gente ligar o internacional e fazer assim, aí quebrava o telefone. Aí ficava no internacional e você falava uma hora sem pagar. E principalmente assim, eu ligava muito de telefone quebrado. Porque o telefone, eu nunca tive telefone, eu nunca tive televisão, eu nunca tive disco, som. Era uma vida muito pobre. Assim, a senhora viajou muito. E os quadros, como é que ficava? A senhora pintava e levava? Quando você perguntou do exílio, me deu uma agonia. Quando você vai para o exílio, você tem que fazer uma opção. E a minha opção era uma opção política, né? Então, enquanto artista, eu fui muito prejudicada. Eu pintava, mas por exemplo, quando houve o golpe do Chile, eu tinha 27 quadros prontos para uma exposição e eu deixei tudo lá. E não sei o que aconteceu. Porque depois a gente pediu, eu deixei a minha roupa, sapato, documento, retrato, carta, tudo a gente saiu com a roupa do corpo, eu e Bjorn, para não chamar a atenção, com esse pessoal da UNE. Agora eu me perdi. Como é que ficavam os quadros, né? Os quadros ficaram lá, ficaram assim, lá. Depois um companheiro nosso conseguiu do partido chileno, Bjorn pediu para ir lá, porque a gente pagou adiantado, não tinha ninguém para ser fiador, né? Aí você paga 2 anos adiantado, pronto. A gente deixou 1 ano pago,
porque moramos no Chile pouco tempo, porque houve o golpe. E não tinha nada. A gente botou os pegadores de rede, né? Aí tinha uma violinha albanesa assim, pendurada. Era a única coisa que tinha no apartamento. Aí ele trouxe essa violinha e disse, a única coisa que eu achei no apartamento foi isso. E eles não diziam nada, nem eles podiam perguntar muito, né? Porque a repressão no Chile não foi brincadeira. Muitos amigos nossos morreram no Estádio Nacional, coisa horrorosa. Os primeiros dias do golpe a gente só via passar o serviço fúnebre, via aqueles caminhões com os pés, assim, coisa horrorosa. Tem alguma pergunta? Não. Eu queria saber, depois que a senhora falou que volta, a senhora falou que vocês não acreditavam muito Não, a nessa gente abertura. não acreditava não. E aí como foi esse sentimento Aí foi. e a organização para voltar para o Brasil? Foi um sentimento. Diógenes era um homem habituado à dor e ao sofrimento, então ele se continha, embora em certas coisas ele fosse muito afetuoso, mas ele tinha medo do que pudesse acontecer, ele não acreditava nessa abertura, entendeu? Tanto que nós fomos os últimos a voltar. A Raj veio muito antes, Gabeira veio na frente, muita gente veio na frente. Durante esse período, a senhora manteve contato com Miguel Arraes? Mas sempre mantive. Ele estava na morreu. Algéria, né, nesse período. Lá na França. Uhum. Diógenes de vez em quando ia lá, mas eu nessa época eu encontrei umas 2 vezes só. Mas não, ele vivia mais na Argélia. De vez em quando ele ia para Paris, porque Violeta, a irmã dele morava em Paris. Aí quando ele ia para casa de Violeta, eu via, mas não foi muito bom. Eu gosto muito de Madalena, quero muito bem a ela, mas o que eu queria bem mesmo era ele. E aí quando teve essa volta, aí teve a campanha de volta dele, vocês ainda estavam em Paris. Quando Diógenes morreu, Madalena estava me esperando no aeroporto. Nunca vou me esquecer disso. Eu achei tão bonito da parte dela isso, ela estava me esperando. Quando eu voltei, fiquei na casa da minha filha, depois esse prefeito daqui era Zé Arnaldo, era meio comunista, me chamou para a Secretaria de Cultura e eu fiquei lá ainda até hoje. E a senhora falou a respeito de participar das campanhas de Jarbas, de pintar murais. Como é que veio essa ideia? Quando eu cheguei aqui em Olinda, eu aí passei a assumir uma postura de artista profissional. Porque quando eu era rica, eu pintava sazonalmente. Quando eu estava com Diógenes, o partido era uma coisa complicada também, né? Então, quando eu cheguei, eu passei a assumir minha postura como artista, né? Então, toda a campanha política, eu aí tinha direito de ir para a rua, tinha um trenzinho que a gente fazia, eu e um amigo meu que é arqueólogo. A gente acreditava, né? A minha geração ainda acreditava. A gente ia para a rua e tudo. Como era a questão das pinturas dos murais? Eu tenho influência, a minha pintura tem influência de dois fatos importantes. Quando eu cheguei, eu entrei numa oficina de gravura aqui, que chamava Oficina Guaianazes de Gravura, que era na Ribeira. A gravura me deu essas matérias, isso aqui, fazer essas transparências, essas coisas, deu a técnica de gravura. A gravura me deu isso e o muro me deu o quadro grande. Aqui tem um quadro mais ou menos grande, depois vocês olham. Mas a escolha do tema, assim, mesmo durante uma campanha eleitoral, quem escolhia o tema era você mesmo? Do muro? Sim. Muro não, o muro era propaganda. Eu fiz propaganda de Pedeurico, fiz propaganda de Arras, fiz propaganda de várias pessoas. Mas como era? Tinha um acordo assim? Eles, não, a gente tinha um grupo que se chamava Brigada Portinari. A Brigada Portinari, a senhora foi na Eu acho Brigada. a Brigada Portinari uma coisa muito importante para mim. Porque foi através da Brigada Portinari que eu comecei a pintar quadros muito grandes. Lembro bem que ia sempre. Mas a Brigada Portinari, ela chegou a ter uma certa repressão, não foi? Por parte da polícia. Teve. Como é que era essa? Não chegou a mim, não. Não chegou, a repressão não chegou a mim, não. Mas houve. Mas porque houveram colegas? Na hora que a gente ia pra rua, engraçado que esse meu neto, que chegou pequenininho, ele sempre foi muito pegado comigo. Eu tenho um retrato tão engraçado na escada, e ele com a lata de tinta e o pincel assim, um menino até assim de uns 10 anos, ele ainda na lata de tinta. E a gente ia pra rua pintar com cal, né? Então, por exemplo, você vai pintar para um vereador Pedeurico, que era um cara que
soltava preso político, não sei o que, aí então você faz voto em preso político, aí você para você votar, e você pintava alguma coisa. Pintava umas crianças, pintava maracatu, pintava o que você quisesse, botava voto e não sei quem. Mas a história de fazer a cidade, assim, um quadro grande e tal, isso eu aprendi lá. Porque, inclusive, como tinta é uma coisa muito cara, e você fica com a tinta d'água, a gente botava aquele pó xadrez, com água, fazia aquelas tintas e pintava, a gente sabia que aquilo era uma besteira, você podia errar à vontade, né? Uhum. Então o descompromisso com o suporte, que era o muro, não era uma tela que é uma coisa cara, e a tinta era água, se sujasse, ele estava de branco de novo, entendeu? Aí você se solta, você acredita na sua mão, a mão vai sozinha. Aí eu pinto assim uma figura rápida. Então disso aí saiu uma coisa importante na minha pintura. Eu não pinto sobre o branco, eu pinto sobre o preto. Meus quadros, não sei se eu falei com vocês isso da outra vez. Eu pinto a tela toda de preto, e aí esse meu neto faz, porque eu não aguento mais fazer tanta, que é quase pintar a parede, que uma tela de 3 metros é um espaço, que eu passo 2, 3 meses fazendo um quadro, aí ele pinta a parede no fundo, e aí depois eu estou fazendo, mas eu não desenho, eu pinto direto no quadro. Inclusive alguns quadros meus engraçados, tem um quadro que todo mundo gosta muito, que é uma mulher abaixada. Mas a mulher abaixada foi quando eu comecei a pintar um sapato. Aí veio as pernas, aí eu disse, não vai dar para terminar. Aí o quadro era assim. Aí eu comecei a pintar aqui o sapato, aí a perna, e aqui a bunda. Aí eu disse, ela não dá. Aí eu vou abaixar a cabeça dela. Aí eu abaixei a cabeça, como se ela estivesse procurando a coisa no chão. E foi engraçado, porque é uma coisa completamente espontânea. E como eu desenho muito bem, eu posso fazer abaixada, Dona Deus ou qualquer coisa que eu quiser, porque eu desenho bem. Mas eu faço um esforço muito grande para não ficar aquela menina da Escola de Belas Artes, não me soltar. Então a minha pintura não é uma pintura acadêmica, não tem proporção. Por exemplo, essa perna nunca seria verdadeira, né? A gente chama escala. A minha escala é maior do que a humana. A minha escala, por exemplo, uma mulher em pé dos meus quadros teria 2,5 metros. Esses quadros que eu estou fazendo agora são figuras muito grandes. Então, todos esses quadros, a escala é completamente diferente. Eu não tenho a coisa assim. E seus quadros têm os toques políticos, assim, como aquele que a senhora falou em geral tem. Agora eu estou fazendo um quadro que eu acho que é muito importante, que é a Guerra de Tejupá. Eu estou fazendo um quadro que são 8 planchas de 3 metros, não é brincadeira não, com altura de 2,5. É um trabalho muito grande, com muitas figuras. Eu já estou fazendo isso há quase um ano e não está nem na metade. É uma pesadíssima. Ô Nádia, vem cá, me faz um favor. Eu pretendo fazer essa exposição em Dona Lindu. Isso era uma expressão bem política, porque como eu fui historiadora, eu estudei. Então é uma coisa, como eu sou historiadora, então eu estou defendendo uma tese que é meio contestadora. Por exemplo, a gente aprende na escola que os holandeses foram expulsos daqui pelo pelotão de negro, de índio e de branco, né? Da negreza e aquela coisa bem certinha. Parece que os pelotões chegaram assim, todos três bem certinho. Aí eu digo que a historiografia tradicional defende uma história bem meio quadrada, mas eu acho que não é isso a verdade, que não tinha um pelotão de índio, um pelotão certinho com o Filipe Camarão, Dona Deus com as penachos. Não é assim, né? Então eu acho que o povo também se uniu para expulsar os holandeses. E aí vem a minha tese marxista todinha. Quer dizer, essas mulheres com um pedaço de madeira, com inchada, com pimenta, elas faziam uns caldos de pimenta e jogavam nos olhos do cara. E elas mataram uma quantidade enorme de holandeses e expulsaram os holandeses do lugar, porque eles já estavam terminando a guerra, estavam com dificuldade de mantimentos. Então eles invadiam as áreas rurais de perto para roubar mandioca, macaxeira, milho, que essas comunidades plantavam. E os homens estavam na guerra, elas estavam só, eram só as mulheres. Então elas pegam em armas e é uma coisa bem
politizada, inclusive porque Primeira Guerra de Mulheres, só de mulheres, né? Aí a minha tese é assim, quantas eras eram? Eram 70, 700, 7.000, não importa. Ninguém atestou. Então eu vou fazer a minha guerra como eu quiser. Aí eu boto muito holandês morto, mas vai ser uma discussão muito cara e eu estou muito estressada com isso, porque eu estou trabalhando demais. E é brincadeira, eu já levei 2 quedas das casas. Hoje a senhora, os temas dos seus quadros Eu uso muito. são expressões suas ou são encomendas? Por exemplo, Não, eu estou um pouco na moda, coisa que até me aborrece. Mas eu estou um pouco na moda, então eu não tenho quase nenhum para vender, porque o que eu faço eu vendo. E vendo muito caro. Por exemplo, um quadro desse aqui é 18 mil. Eu não fico com nenhum, quantos eu tenho eu vendo. Aí eu me lembro daquela época que eu cheguei aqui, que ninguém sabia quem eu era mais e tal. Hoje eu não dou nenhum valor a essas coisas. Eu me lembro da história, de como foi o trabalho até chegar aqui. É uma perguntinha assim, houve julgamento de Diógenes e tal, teve a indenização, teve aquela toda... Teve uma solenidade em Brasília, eu fui convidada, a minha advogada era filha de Arraes, Ana. E a Ana passou... a atual deputada? É. Que o presidente... Eu não estou dizendo a você que a Arraes é da minha família. Ana estava já querendo ser deputada, ela passou o mesmo escritório do irmão dela, do filho dela, irmão de Eduardo, Antônio. Aí ela passou os trabalhos e Antônio terminou. Quando eu fui para Brasília, quem foi comigo foi ele, Tonga. Aí ele fez um discurso lindo e eu fui e recebi a indenização. Recebi o máximo de indenização. Mas tinha que ter todo aquele ritual, um massacre, sabe? Aí tem um julgamento, pode ser que eu estava na polícia de novo. Eu não gosto dessas coisas, não entende? Aí eu recebi a indenização. Eu recebi. Isso foi quando, mais ou menos? Mais uns 2 anos. Pouco tempo, né? Foi quanto? O tempo está passando tão rápido que eu não sei se é 2 ou é 3 anos. Mas A senhora ia falar, foi quanto a indenização? 100 mil. 100 mil. Mas a senhora entrou para o grupo que hoje recebe uma pensão mensal? Uma Não, pessoa eu não. Aliás, a menina da Tortura Nunca Mais é muito amiga minha, e nossos cachorros se cruzam, então somos amigas através dos cachorros. É o amor, como é o nome dela? Amparo me disse outro dia, você precisa voltar e resolver esse negócio, porque a gente tem condição de conseguir uma pensão para você. Mas eu não sei, é um negócio que me incomoda um pouco, porque afinal de contas, eu acho que eu não mereço uma indenização, não sei, eu não estou trabalhando, não estou sobrevivendo, não estou vendendo meus quadros, não vou mais mexer com isso não é do meu temperamento assim não. Mas ela disse que se eu quiser mexer, porque eu não tinha emprego. Mas se eu era um revolucionário profissional, nós dois, eu e Dione, nós já recebemos ordenado do partido. Por isso é que a gente tinha uma vida tão pobre, que nem televisão tinha. Então, se eu era um revolucionário profissional, eu não tinha emprego. Então, como é que eu posso mostrar que eu tinha emprego? Que eu fui demitida quando eu fui exilada. Não tenho. Eu era um funcionário do partido. Eu não tinha nenhum papel de INPS, nem nada para dizer assim, foi demitida da secretaria de não sei das quantas, então a secretaria vai ficar pagando, né? Quem financiava o partido nessa época? Quem financiava? Isso aí é um problema do partido, eu não vou dizer para vocês. O partido tem muitas pessoas que dão dinheiro, e os militantes. Os militantes, né? Os militantes também pagam. É carteirinha. Agora, sei lá, com essa situação atual política, a gente fica meio triste porque não tem mais muito do que esperar, né? Antigamente a geração de vocês já acompanha por amor, assim, a causa e tal. Mas aquele medo da repressão, a esperança de um mundo melhor. Aí depois cai a União Soviética, cai o mundo de Berlim. Aí as coisas começam a mudar. A China mesmo hoje é um país capitalista, né? Não é mais um país socialista, não é.
Então, para quem viu a Revolução Cultural, é aquela coisa bem raça, bem Mao Tse Tung, aquele negócio histérico no meio da rua. E de repente hoje você está com um McDonald's lá, você quer comer McDonald's, você come no McDonald's. A vida mudou muito. E isso apesar de eu continuar marxista, tanto que esse quadro meu tem toda uma fundamentação marxista, eu acho que nós estamos num período muito difícil. Muito difícil. Essa greve toda, a crise da Europa, tudo isso é um momento historicamente muito perturbador, esse momento que a gente está vivendo. Ninguém sabe o que vai acontecer no Oriente Médio, essa história da Primavera Árabe, é um negócio assim, vem uma onda, né? Você sente que o pessoal daquela rua de Nova York, que o pessoal fica na rua e a polícia vem e eles voltam protestando. Parece um pouco 68, aquele período de 68, que havia focos no mundo inteiro, né? 68 estourou na China, na França, em Portugal, aqui, no Chile, em todo canto 68 existiu. A sensação que eu tenho é que a gente vai viver alguma coisa muito forte. Agora, eu estou gostando do governo de Dilma. Eu acho que ela substituir Lula não é brincadeira não. Não é brincadeira não. E ela teve uma aprovação enorme agora, né? Aprovação de 60% é alguma coisa. Eu acho ela uma mulher muito forte. Agora, você substituir Lula não é brincadeira não. Ele tem um carisma que é verdade. Aquela simpatia. Agora o doente, então é aí que ele vai mandar mesmo. Então, assim, o que a senhora vê hoje do momento político do Brasil? Isso que eu estou dizendo, é uma grande interrogação. Esse fim das ideologias, essa falta de paixão da juventude. É isso aí que me preocupa. Eu, por exemplo, os meus netos têm uma formação marxista, todos os três têm, mas ele viveu em casas que Diógenes influenciou muito a vida de todo pessoal que está por perto. Mas os amigos dele, outro dia eu fui numa festa e a conversa, um negócio tão sempre tem na cabeça, um negócio de internet, de blog, não sei o que. O mundo mudou. Os valores estão muito diferentes, eu acho. As pessoas não têm compromisso, é uma coisa. Eu acho que também tanta desmoralização, né? Que você vai ficando sem fé, né? Mas eu ainda continuo acreditando, eu faço meu pedaço, eu acho que eu já cumpri meu papel no mundo, e agora eu tenho o direito de pintar. Mas eu, de uma certa forma, eu faço meu pedaço, eu dou meu recado através destas pessoas. Tem alguma coisa que não foi abordada, algum assunto que não foi adequadamente falado, algum detalhe que você não lembrou agora? Queria contar alguma se coisa. vocês me perguntarem como é que eu sou, eu acho que eu sou uma pessoa muito forte, mas ao mesmo tempo muito leve. Eu sou forte, mas eu sou bem contente, sou bem em paz com o mundo, sabe? Eu acho que eu vivi muita coisa importante, que fizeram com que eu ficasse humilde. Em vez de subir a cabeça, desce. Por exemplo, esse negócio desse prêmio. Esse é o maior prêmio que o Brasil pode dar a um artista. Eu sei. Deve ter merecido, né? Ou então foi injusto, mas não sobe da minha cabeça. Preferia receber o prêmio pelo correio do que ter que ir. Entendeu? Eu não tenho essas coisas. E o maior orgulho que eu tenho na minha vida, além dos meus netos e meus filhos, que eu adoro, isso é diferente, todo mundo quer bem a sua família, né? O maior orgulho que eu tenho na minha vida é eu tenho 82 anos, vou fazer 83, eu pago minha água, minha luz, meu gás e essas roupas que são as minhas que eu uso todo dia, com o meu trabalho. Eu não peço nem um tostão a ninguém e eu não dependo de ninguém. Eu vivo, em 82 anos, eu me acordo, lavo os dentes para trabalhar. Aqui no museu ou aqui. Eu trabalho todos os dias. Hoje eu trabalho até 2h30. Por isso que eu arriei. Aí adormeci. Entendeu? Esse é o meu maior orgulho. E isso foi a minha militância que me deu. E isso é uma coisa muito forte, porque eu fui uma mulher muito rica, então eu podia ser snob, né? Hoje eu ganho muito bem, eu podia voltar a me vestir bem. Essas coisas perderam valor para mim. Eu acho que o que importa é o trabalho. E eu sou uma operária, do meu trabalho. Eu trabalho como uma operária. Eu não acredito no negócio de inspiração, nessas coisas. Eu não acredito nada disso. Acredito numa pessoa que se acorda, lava os dentes, vai para o ateliê trabalhar, vai para o escritório trabalhar. Acredito no trabalho. É um negócio que
essa minha vida me deu esse recado que eu passo para as pessoas que eu gosto. E meus amigos são todos da idade de vocês. Eu tenho muitos amigos muito jovens, porque os artistas vêm muito aqui, né? Então criando um laço assim. Tem um menino que eu gosto muito, né? Ele vai ficar até vai ver se for gravado. Ele escreve no Jornal Famoso, Bruno Albertino. É um doido, né? Mas eu adotei ele, eu adoro ele. Então eu saio com ele pra rua, eu vou no bar, dou risada, se eu beber muito, ele me traz em casa. É uma coisa muito engraçada que eu tenho com meus netos. Eu acho que meus melhores amigos são meus netos. Aí a minha filha diz, eu já estou velha de lá, você já está velha, não aguento não, seus amigos da minha eu não aguento mais, não, eu sou uma velhinha contente. Eu acho que a minha vida, eu podia ficar me lamuriando, puxa vida, depois de tanto sacrifício, o cara morreu no aeroporto chegando. Eu levantei a cabeça e fui embora, o que é que eu posso fazer agora? Pintar, vamos embora. Aí eu tenho aquele orgulho de que pela primeira vez eu fui eu mesma, porque eu fui a irmã dos meus irmãos, a filha do meu pai, a mulher do juiz, a mulher de Diógenes, agora sou eu mesma. Agora eu sou diferença, né? Tereza Costa Rego, artista plástica Maria Olinda. A senhora assinava como Tereza Costa Não, Rego? eu assinava Terezinha, quando eu era rica. Depois eu assinava Joana, quando eu fiquei com Diógenes. Depois eu assino agora Tereza Costa Rego. Terezinha, uma mulher velha, Terezinha, não dá certo não, né? Então, eu me chamo Tereza, mas meu nome é Terezinha. Eu agora sou Tereza. Agora eu acho que eu hoje sou fruto de Joana, da minha vida como Joana. Ela foi quem cortou o longo. Pode encerrar? Pronto. Depois ela te agradece, viu? Feliz ano novo pra vocês. Muito obrigada, tá certo? A gente, nós, a entrevistadora, agradece. O projeto também.